Tenho apenas 14 anos e meus pais estão me forçando a fazer trabalhos forçados. Eu não quero fazer isso, quero ir para a escola e conseguir uma educação. Agora, eles estão me expulsando de casa porque me recusei a trabalhar na fazenda depois de desmaiar. Felizmente, meu tio tem algo a dizer sobre isso que me faz sentir melhor. Sou o garoto de 14 anos mais infeliz do mundo. Estou no interior do Arkansas, onde a maioria das pessoas são agricultores. As crianças são obrigadas a começar a trabalhar na fazenda desde cedo, e apenas alguns pais entendem a importância da educação e se preocupam em mandar seus filhos para a escola. Eu não tive a sorte de ter pais assim. Meu pai não tem terra própria, mas ele sempre compra produtos de diferentes agricultores e os vende no mercado. Tenho um irmão mais novo de 10 anos chamado Ada. Eu estava no primeiro ano do ensino médio quando fiz 14 anos. Embora eu não entendesse totalmente a importância da educação, sabia que queria ser algo mais do que um fazendeiro. Porém, meu pai frustrou minhas esperanças. Dias depois do meu aniversário de 14 anos, ele me chamou para o quarto dele e disse que havia chegado a hora de eu abandonar meus estudos. Ele disse que acordos foram feitos com um amigo que possuía uma grande extensão de terras agrícolas, e eu seria um dos trabalhadores contratados. Eu tinha 14 anos, era magro e não tinha o tipo de resistência física que meus colegas tinham. Não sabia se era porque meu irmão e eu não fomos devidamente alimentados pelos nossos pais. Senti-me mal com o acordo, mas não estava absolutamente em posição de expressar minha opinião ou desafiar meus pais. Foi assim que dei adeus à minha educação. Desmaiei na fazenda no meu primeiro dia de trabalho devido ao cansaço. Não consigo descrever completamente a comoção que aconteceu depois que fui ressuscitado. O próprio dono da fazenda me levou de volta para casa para meus pais. Ele contou aos meus pais o que aconteceu, mas eles estavam mais preocupados em fazer com que eu voltasse a trabalhar o mais rápido possível. Meu pai disse ao amigo para não se preocupar, pois eu retomaria o trabalho no dia seguinte, depois de ter descansado aquele dia. Eu fiquei magoado com os comentários de meu pai, mas a resposta do amigo foi reconfortante. Ele disse aos meus pais que não estava mais disposto a me deixar trabalhar em sua fazenda porque não achava que eu estava em condições. Meu pai tentou convencê-lo. Mas ele disse que não queria se envolver em nenhum tipo de problema. Ele saiu de casa e meus pais ficaram com raiva de mim pelos dias seguintes. Meu irmão mais novo assistiu com terror porque sabia que era o mesmo que o esperava em 4 anos, se não menos. Meu pai tentou arranjar outros trabalhos para mim, mas as notícias sobre como desmaiei na fazenda se espalharam pela comunidade. Foi muito difícil para ele convencer alguém a me contratar. Minha presença em casa começou a irritar meus pais. Eu nunca parecia fazer algo certo aos olhos deles. Eles reduziram a quantidade de comida que eu comia e ainda reclamavam que eu comia demais. Se algo estivesse fora do lugar, ninguém mais era responsabilizado, tudo recaía sobre mim. Era surpreendente que eles não reclamassem que eu estava consumindo muito oxigênio da atmosfera. Depois que meu pai falhou em conseguir outro emprego para mim, pensei que seria uma boa ideia voltar para a escola em vez de ficar em casa sem fazer nada. Então, me aproximei dos meus pais numa noite e fiz a sugestão, mas foi uma ideia terrível. Quando entrei no quarto dos meus pais, vi seus rostos contorcidos que indicavam seu desgosto pela minha presença. Disse a eles que precisava falar sobre algo muito importante. Meu pai pediu para eu me apressar com o que queria dizer, e comecei a explicar como sentia que ir para a escola seria a melhor maneira de usar meu tempo. Porque não podia simplesmente ficar preguiçosamente em casa sem fazer nada, minha mãe se levantou da cama e passou por mim como se fosse usar o banheiro. Enquanto eu continuava a falar, ouvi imediatamente um grande estrondo e vi estrelas. Minha mãe me deu um tapa forte por trás e eu cambaleei um pouco. Ela ameaçou me castigar se eu não fechasse a boca, dizendo que sou fraco demais para trabalhar e fraco demais para contribuir com a família. Mas quando se tratava da escola, minha determinação estava acima de tudo. Ela se virou para meu pai e afirmou que sua suspeita o tempo todo estava correta. Minha mãe disse a meu pai que eu tinha inventado o drama do desmaio apenas para garantir que nunca fosse mandado de volta para a fazenda para trabalhar. Meu pai então me deu um ultimato para sair todos os dias e encontrar alguém disposto a me contratar para trabalhar. Caso contrário, ele me expulsaria de casa. Depois de uma semana sem sucesso, meu pai cumpriu sua promessa e me expulsou de casa. Inicialmente, eles me ignoraram quando eu disse que não conseguia encontrar trabalho, mas eu nunca soube que eles já estavam planejando minha saída. Fiquei surpreso quando vi o CPS em nossa casa, Serviço de Proteção à Criança, equivalente ao Conselho Tutelar. Eu não queria que eles me levassem para um lar adotivo ou um orfanato. Os serviços de proteção à criança estavam em nossa casa, e eu não tinha certeza se o que meus pais alegavam era verdade ou se era apenas um caso de pais irresponsáveis tentando fugir de suas responsabilidades. Eu ouvi meus pais falando sobre como os negócios estavam indo mal e como estava sendo difícil alimentar a mim e ao meu irmão mais novo.
Eles disseram que, naquele momento, só podiam cuidar de um de nós. Depois que os agentes do CPS ouviram isso, notaram que, antes de me mandar para um lar adotivo ou orfanato, precisariam verificar se havia algum parente vivo dos meus pais que estivesse disposto a me acolher. Só depois disso eles resolveriam outras opções, como orfanato ou adoção. Meu pai disse imediatamente que o único parente vivo que ele tinha era seu irmão, o tio Paulo, que morava na cidade. Eles não o viam há muito tempo, então ele não tinha certeza se o tio Paulo seria capaz de me acolher. Meu pai alegou que o tio Paulo estava enfrentando dificuldades a última vez que ouviu falar dele, e você sabe quanto tempo se passou? 7 anos. Sim, 7 anos. Meu pai não teve contato com o único parente vivo que ele tem há 7 anos e estava usando informações antigas para concluir qual seria o resultado se o CPS o abordasse e perguntasse se ele poderia me acolher. Na verdade, há uma grande possibilidade de que o tio Paulo possa estar financeiramente capaz de me acolher. Mas eu não tenho certeza se ele estaria disposto, e isso é algo que meus pais sabem muito bem. O tio Paulo morou conosco anos atrás, quando ele fez faculdade, contra o conselho do meu pai, que até hoje ainda vê os estudos como uma perda de tempo e recursos. Eu me lembro vividamente de várias vezes em que meu pai quase brigou com ele porque sentia que o tio Paulo estava apenas usando a educação como uma desculpa para ser preguiçoso e não se juntar a ele na fazenda. Bem, o tio Paulo se formou na faculdade e teria feito mestrado, mas não havia dinheiro, então ele decidiu que era hora de conseguir um emprego. Ele fez o seu melhor, mas não teve sorte e meu pai começou a ficar irritado. Chegou a um ponto em que meu pai não conseguia mais reprimir sua raiva, então ele chamou o tio Paulo um dia e pediu que saísse de casa porque não podia continuar alimentando-o. O tio Paulo tentou explicar ao meu pai que estava fazendo o seu melhor para conseguir um trabalho. Mas meu pai colocou a culpa da situação no tio Paulo, acusando-o de desperdiçar seu tempo e poucos recursos na escola. O tio Paulo foi forçado a sair de casa naquele dia, e em vez de permanecer no campo, ele se mudou definitivamente para a cidade. Agora, aqui está a minha pergunta: se você fosse o tio Paulo e tivesse conseguido ganhar dinheiro, estaria disposto a acolher o filho do seu irmão que o expulsou de casa e nunca ligou para saber como você estava todos esses anos? O CPS prometeu que entraria em contato com meu tio para ver qual seria a resposta dele. Sinto-me desconfortável porque acredito que meu tio não gostaria de me acolher e eu poderia acabar em um lar adotivo. Acho que descobrirei meu destino em apenas alguns dias. Já se passaram 5 anos e agora já estou com 19 anos, e já sou um adulto crescido. Desde que prometi que ia manter vocês atualizados. Peço muitas desculpas, acabei me ocupando com a minha vida. O CPS voltou aos meus pais e informou que meu tio decidiu me acolher. Meus pais ficaram tão surpresos quanto eu, pois achavam que o tio Paulo recompensaria o ato de maldade deles com crueldade. Eles ficaram bastante felizes por eu estar sendo tirado das mãos deles. Enquanto esperávamos o dia da consulta, quando eu seria tirado de casa para viver com meu tio, meus pais repetidamente me disseram que, por ter decidido trilhar o caminho do tio Paulo, eu acabaria como ele. As palavras dos meus pais nunca tiveram um impacto tão negativo sobre mim quanto no dia em que fui para a casa do tio Paulo. Lembro-me do dia em que fui levado pelo CPS. A única pessoa que estava emocionada com a minha partida foi meu irmão mais novo, Ada. Ele correu atrás de mim enquanto eu era conduzido para longe, me segurou com força e começou a chorar, dizendo que não queria que eu fosse embora. Não consigo descrever a dor que senti naquele momento. Imediatamente, ao ver meu irmão chorar, meus pais não gritaram com meu irmão por tentar atrasar minha partida, pois o CPS perceberia que tipo de pais eles eram. Eles disseram a Ada e a mim que a minha partida era o melhor para todos, mas eu tinha certeza de uma coisa: Adam teria um encontro com o cinto do meu pai naquele dia. Eu estava nervoso enquanto dirigíamos para a casa do meu tio. Quando chegamos lá, ele parecia muito feliz em me ver depois de tantos anos. Eu não fui tocado por sua demonstração de carinho e emoção porque senti que tudo aquilo era apenas uma encenação. Eu queria acreditar que ele tinha boas intenções comigo. Após cerca de 5 minutos discutindo com ele, o serviço de proteção à criança me deixou com ele e eu me preparei para o pior, mas nunca veio. O tio Paulo exclamou que eu estava magro como um graveto e depois me mostrou meu quarto. Rapidamente, ele começou a preparar algo para eu comer. A qualidade da refeição era surpreendente, algo que nunca tinha experimentado na vida. Se meus pais consideravam isso um fracasso na vida, eu adoraria me tornar um fracasso também. Eu limpei meu prato em 5 minutos, e sem perguntar se eu estava satisfeito, meu tio serviu mais um pouco. Foi-me permitido tirar uma longa soneca naquela tarde antes de ter uma longa discussão com meu tio. Ele balançou a cabeça com decepção quando expliquei a ele o que realmente aconteceu. Ele me explicou que provavelmente meus pais não queriam envolver o CPS, e que a intenção deles era me jogar fora como lixo. Mas eles não tinham outra opção pois isso teria sido considerado abandono, e eles poderiam ser presos por isso, então foi por isso que eles envolveram o CPS.
Tio Paulo imediatamente me colocou de volta na escola. Como ele não tinha filhos próprios, uma série de preocupações tomou conta da sua mente, afastando-o da ideia de casamento. Ele disse que consideraria encontrar uma esposa no futuro, mas na época, estava focado em construir sua riqueza. 2 anos se passaram e meus pais obviamente não tinham dado notícias para saber como eu estava. Eu não esperava isso deles. Então, o tio Paulo decidiu confrontar os meus pais e me levou com ele naquele dia. O carro dele quebrou, então pegamos um táxi e chegamos na casa dos meus pais. Todos estavam lá, meus pais e Ada. Foi Adam quem abriu a porta para nos levar à sala onde meus pais estavam sentados. No momento em que vi Ada, percebi o quanto o tio Paulo tinha sido bondoso e gracioso comigo, transformando-me de alguém magro como um graveto para alguém bem alimentado. Mas isso não foi o mesmo para o meu irmão Ada. Ele estava animado em me ver, mas não expressou isso por medo dos meus pais. Ele apenas ficou na porta e sorriu para nós até meu pai perguntar quem era que veio nos visitar. Ada não disse nada, apenas se afastou para que eu e meu tio pudéssemos entrar. Minha mãe foi a primeira a falar, e tanto o tom quanto as palavras que saíram de sua boca estavam carregados de sarcasmo e zombaria. Ela perguntou se meu tio já estava cansado, e com isso queria dizer cansado de mim. Bem, essa pergunta me cortou como uma faca, era como se eu fosse um fardo para todos ao meu redor. Felizmente, o tio Paulo não perdeu tempo em rebatê-los. Ele disse aos meus pais que me trouxera para que pudessem ver o quanto eu estava melhorando depois que eles me abandonaram. Isso, segundo meu tio, era prova do seu fracasso. Meu pai disse que a única coisa que viam era eu sugando todos os recursos do tio Paulo, e que essa era a única razão pela qual eu estava tão saudável. Pediram para ele me levar e sair de casa, caso não tivesse mais nada importante a dizer. Tio Paulo chamou de sem vergonhas e acenou para mim, indicando que era hora de nos despedirmos. Estávamos partindo, mas meu coração estava sangrando e minhas pernas estavam pesadas enquanto todo aquele drama se desenrolava. Meu irmão Ada nem sequer disse uma palavra, e eu sabia que era porque nossos pais já o haviam instruído para que tomasse cuidado e que mantivesse distância. Atualmente, tenho 19 anos e estou na faculdade, mas estou seriamente preocupado com meu irmão mais novo, Ada. Eu sei que ele não pode ter o melhor na vida enquanto estiver sob a influência dos meus pais. Atualização rápida sobre meus pais. Ei pessoal, já se passaram 3 semanas desde que meus pais e o tio Paulo se encontraram. Depois que meu tio e eu voltamos da casa dos meus pais, eu não estava me sentindo como eu mesmo. O tio Paulo percebeu isso rapidamente, quando ele perguntou o que estava acontecendo, abri meu coração. Expliquei que meus pais eram a causa do meu mau humor. Eu sabia que Adam tinha aspirações que não conseguiria realizar enquanto morasse com meus pais. Eles não queriam que ele frequentasse a escola, e não o apoiavam adequadamente. Além disso, meu relacionamento com meu único irmão parecia distante agora, o que não era o que eu desejava. O tio Paulo comentou que a situação do meu irmão era lamentável, mas que não havia muito o que fazer, já que ele morava com nossos pais. Pensei que a solução seria simplesmente ir buscá-lo. Senti que precisava fazer isso e pensei que talvez meus pais o deixassem ele ir, pois eles já tinham me dado permissão voluntariamente, então provavelmente concordariam com a ideia. Pensei em sugerir que outra pessoa assumisse a responsabilidade por Ada, mas o tio Paulo já sabia para onde isso estava indo. Antes mesmo de eu poder fazer a sugestão, ele me disse que a razão pela qual isso não era viável não era porque ele não podia ou não estava disposto a cuidar do meu irmão, mas porque meus pais não estariam dispostos a abrir mão dele. Ainda assim, insisti em tentarmos, e ele observou que poderíamos tentar. Mas ele havia cortado relações com meus pais. Visitei meus pais ontem e, como esperado, eles não estavam felizes em me ver. Minha mãe não estava por perto dessa vez, então era só eu, meu pai e meu irmão. Comecei a contar ao meu pai que queria trazer Adam para morar na cidade onde estávamos, para que ele pudesse frequentar a escola. Meu pai ficou em silêncio por cerca de 2 minutos depois que terminei. Antes de perguntar se eu sentia que ele não tinha interesse no seu filho Ada. A resposta para essa pergunta era muito óbvia, mas eu não queria causar nenhum drama, então simplesmente respondi dizendo que estava considerando o que Adam queria para si mesmo. Meu pai imediatamente explodiu, dizendo que o que ele queria para Adam era mais importante do que o que Adam queria para si mesmo. Ele nem sequer se importava com o que Adam tinha a dizer. Adam estava ali parado, com apenas 15 anos, e assim como fizeram comigo, meu pai já o havia tirado da escola e começado a empurrá-lo para um caminho que ele não queria seguir. Eu não sabia de onde vinha toda essa ousadia. Mas estou grato por ter dito isso. Eu disse ao meu pai que forçar Adam a seguir um caminho que ele não escolheu só iria fazer com que ele guardasse ressentimento contra eles no futuro. No entanto, meu pai argumentou que o contrário seria verdadeiro, pois Ada ficaria grato por lhe ter escutado e trilhado o caminho que ele escolheu para Ada. Nesse momento, Ada estava visivelmente tenso e meu pai me pediu para deixá-lo em paz.
Ele me avisou para nunca mais aparecer na casa dele. Eu me levantei e saí. Infelizmente o tio Paulo estava certo. Eu não vou desistir e permitir que meus pais arruinem a vida do meu irmão. Adam tem 15 anos, o que significa que em 3 anos ele terá atingido a maioridade legal, quando poderá tomar decisões por si mesmo. Só espero que quando chegar a hora, ele ainda tenha o desejo de ir para a escola e não tenha sucumbido à ideologia frustrada dos meus pais. Atualização número 3, agora tenho 21 anos. Meu coração está muito pesado enquanto digito isso. Você deve estar se perguntando como cheguei até aqui, especialmente porque fazem apenas 2 anos desde a minha última atualização. Bem, 2 anos são tempo suficiente para que as situações mudem drasticamente para uma pessoa. Meu tio e eu vivemos tranquilamente depois que concluí que não tinha mais pais. Mas comecei a notar algo com o tio Paulo, sua saúde estava piorando. Preocupei-me com isso e perguntei a ele, mas ele disse que não havia com o que se preocupar. Encontrei conforto em suas palavras de encorajamento, até que um dia ele me ligou e iniciou uma discussão sobre como encontrar sempre forças na vida, mesmo quando se sente sozinho. Parecia estranho, mas eu tentei não ler nas entrelinhas. Tio Paulo perguntou o que eu faria se tivesse toda a riqueza que ele acumulou para mim. Comecei a falar sobre como abriria um fundo de bolsas de estudo para crianças que trabalham no campo, que como eu desejavam ir para a escola, mas não tinham pais ricos o suficiente para custear seus estudos. Eu ainda estava falando quando meu tio começou a tossir. Eu me preocupei com ele, e corri imediatamente para pegar um copo d'água. No momento em que voltei com o copo d'água, a tosse persistiu. Enquanto ele estendia a mão para pegar o copo, percebi que estava coberta de sangue. Era mais sério do que eu havia imaginado. Como a situação parecia fora de controle, encorajei meu tio a irmos imediatamente para o hospital, mas ele estava bastante calmo sobre tudo isso. Foi então que ele me revelou que tinha câncer de pulmão em estágio avançado. Segundo ele, já havia passado por vários tratamentos antes, mas a situação havia piorado. Senti-me muito mal. Mas o golpe maior veio quando ele me disse que os médicos haviam dado a ele apenas alguns meses de vida. Eu não sabia o que fazer. Eu faria qualquer coisa que fosse exigida de mim para salvar a vida do meu tio. Não suportava a ideia de perdê-lo, então comecei a sugerir que ele tentasse outros centros médicos conhecidos ao redor do mundo. No entanto, ele me disse que já havia explorado várias opções. E todos eles tinham o mesmo diagnóstico. Perguntei ao meu tio por que ele não havia comentado nada comigo e então ele me disse que não queria me preocupar. Ele sabia o quanto eu já estava lidando com meus próprios problemas e não queria ser um fardo adicional. Ele preferiu enfrentar essa batalha sozinho, esperando que de alguma forma pudesse proteger aqueles que amava da dor que estava sentindo. A revelação me abalou profundamente. Senti uma mistura de tristeza, raiva e impotência. Mas acima de tudo, senti a necessidade de estar ao lado dele, de apoiá-lo de qualquer maneira que pudesse. Então, prometi a mim mesmo que passaria o máximo de tempo possível com ele, criando memórias e aproveitando cada momento. Desde então, vivi atormentado todos os dias, porque cada dia era um lembrete da doença que limitava o tempo que eu tinha para passar com alguém que significava o mundo para mim. Informei ao tio Paulo sobre meu desejo de ligar para meus pais e avisá-los sobre o que estava acontecendo. Mas ele me pediu para não fazer isso. Disse que eles o haviam abandonado durante toda a vida e que, portanto, não precisava deles agora que sua vida estava chegando ao fim. O tio Paulo então me informou que eu seria o único herdeiro de tudo. Eu pensava que era apenas a bela casa que ele construiu com uma modesta quantia em sua conta, mas estava completamente enganado. O tio Paulo disse que valia $500.000 e tudo seria meu. Foi o que aconteceu. Eu não me importei em desobedecer ao desejo do meu tio, liguei para meus pais. Eu sabia como as coisas estavam difíceis entre nós, mas estava disposto a ignorar a dor que meus pais me causaram ao longo dos anos para que meu pai pudesse se reconciliar com seu único irmão, que estava prestes a morrer. Meu pai não atendeu, então liguei para minha mãe. Ela atendeu e ouviu minha voz claramente. Ela resmungou e passou o telefone para meu pai. Ele respondeu com um sim, o que significava que eu tinha alguns segundos para explicar o motivo da ligação. Eu disse a ele que o tio Paulo estava gravemente doente e internado no hospital. Eu ainda estava falando, prestes a chegar ao ponto em que o tio Paulo tinha apenas algumas semanas de vida, quando meu pai explodiu de raiva ao telefone. Ele disse que, após tudo o que meu tio fez com ele, eu estava agora ligando para pedir dinheiro para tratamento, o que não era a parte dolorosa. A parte dolorosa foi quando meu pai disse que mesmo que tanto o tio Paulo quanto eu estivéssemos morrendo, não receberíamos um centavo do seu dinheiro suado, então encerrei a ligação. Esse homem era sem coração e cruel. Eu não teria ficado tão irritado se tivesse escutado o tio Paulo e não entrado em contato com meu pai. O tio Paulo faleceu esta semana e apesar de termos conversado muito sobre ser forte quando ele partisse, simplesmente não tem como estar preparado para isso.
Sua partida deixou um vazio profundo em minha vida. Ele não era apenas um tio, mas um grande amigo próximo. Eu o via como um pai. Suas palavras de sabedoria e seu apoio incondicional foram uma luz constante em momentos difíceis. Agora, sem ele, sinto-me perdido. A dor da sua ausência é imensa, e a realidade de que não poderei mais ouvir sua voz tranquilizadora é difícil de aceitar. Ainda assim, tento me consolar com as lembranças dos momentos preciosos que compartilhamos e com o impacto positivo que ele teve em minha vida. Como contei a vocês, desobedeci o último desejo do meu tio de não informar meus pais sobre sua doença. E depois que meu pai deixou claro que não se importava se eu ou meu tio estivéssemos mortos, decidi não deixar meus pais saberem que ele havia falecido. Nunca havia organizado uma festa na minha vida, muito menos um funeral, então não tinha ideia por onde começar. Felizmente, as coisas parecem estar fluindo sem estresse por enquanto. Quando informei os amigos mais próximos dele sobre sua morte, eles assumiram a responsabilidade de garantir que meu tio tivesse um enterro adequado. Chegou o dia do funeral. Foi lamentável não ter familiares por perto para me oferecer o apoio emocional que tanto precisava. Tio Paulo não era apenas um tio para mim, ele foi como o pai que meu próprio pai se recusou a ser, a mãe que minha própria mãe se recusou a ser, e muito mais. Como ele não tinha religião, a cerimônia não ocorreu em uma igreja, mas em uma casa funerária, conforme seu desejo expresso. Era hora de prestar nossas últimas homenagens, e fui o primeiro a ver tio Paulo deitado no caixão, como se estivesse apenas dormindo tranquilamente. Parecia um pesadelo do qual daria qualquer coisa para acordar. Foi um desafio segurar as lágrimas e manter a compostura como um adulto. Encontrei um canto onde poderia deixar meus pensamentos fluírem sem interrupções. De repente, fui trazido de volta à realidade ao ouvir alguém descrever o tio como uma boa alma. A voz era surpreendentemente familiar, parecida com a do meu pai. Virei-me e vi meus pais ali, ao lado dos últimos amigos do tio, que se aproximavam como se o conhecessem profundamente. A tristeza que senti imediatamente se transformou em raiva, e comecei a caminhar na direção dos meus pais, sem ter ideia do que faria a seguir. Mas eu sabia que não queria que eles estivessem lá. Eles não deveriam estar lá. Me aproximei e minha mãe perguntou por que eu nunca os informei que o tio Paulo estava morto. Respondi dizendo, porque meu falecido tio não queria que eles participassem de seu funeral e achava melhor que não estivessem presentes. Minha mãe respondeu que eu não tinha o direito de fazer tais exigências, e eu estava prestes a criar uma cena quando fui interrompido. Era hora de proceder com a cremação do meu tio e então ignorei meus pais. Eu estava prestes a continuar cuidando dos detalhes finais quando minha mãe mencionou que meu orgulho seria quebrado agora que meu tio havia falecido sem me deixar nada. Optei por não responder ao comentário provocativo e continuei com o processo de cremação, que se concluiu em poucos minutos. Agradeci a todos por terem vindo e convidei os presentes a irem à casa para um lanche leve. Meus pais estavam entre os que compareceram. Enquanto recebia os pêsames de alguns convidados, meus pais entraram pela porta e ficaram surpresos ao verem a casa que meu falecido tio havia construído. Eles se aproximaram de mim e perguntaram se era verdadeiramente a casa que meu tio havia construído. Levantei-me do sofá onde estava sentado com os convidados, olhei para meus pais e dei uma resposta inesperada. Disse a eles que meu tio realmente construiu a casa, mas agora ela era minha. Minha mãe perguntou se eu realmente quis dizer o que acabei de dizer, e eu respondi que sim. Mesmo após a partida do tio Paulo, eu tinha $500.000 na minha conta. Suas mandíbulas caíram, mas enquanto ainda estavam procurando as palavras para dizer algo, eu pedi que saíssem da minha casa. Todos ficaram extremamente surpresos. Bem, meu pai disse que eles ainda eram meus pais e eu não deveria simplesmente desrespeitá-los assim. Mas chamei a segurança e pedi para retirá-los, tenho certeza de que o tio Paulo estaria sorrindo se pudesse ver meus pais sendo vergonhosamente expulsos da casa. Pedi desculpas aos convidados pelo pequeno caos e assegurei-lhes que era isso que meu tio teria desejado. Em breve, irei buscar meu irmão Adam, que atualmente tem 17 anos. No próximo ano, tentarei convencê-lo a vir morar comigo para que meus pais possam passar o resto de suas vidas a sós. Pretendo dar ao meu irmão Adam a vida que meus pais tiraram dele, a vida que ele realmente merece. É difícil para mim aceitar as tentativas recentes dos meus pais de se aproximarem. Embora eles agora pareçam mais bondosos, não consigo deixar de sentir que seus gestos são motivados não pelo amor genuíno, mas pelo interesse na herança. Essa percepção tem me afastado ainda mais deles, pois valorizo conexões autênticas e genuínas, não movidas por ganhos materiais. Prefiro manter uma distância. Agradeço a todos pelo apoio ao longo de tudo isso e por me ouvirem. Imagine o que esse jovem passou. Ter pais que nunca se importaram com ele e que mesmo assim, tiveram a audácia de aparecer em sua casa após o funeral. E para piorar, agora eles tentam se aproximar apenas porque sabem que ele herdou uma fortuna, querendo se aproveitar disso. Quero saber o que você pensa sobre isso.
Se você herdasse uma herança de $500 mil, e então sua família tentasse se aproximar depois de tudo o que aconteceu, como você reagiria? Quero muito saber sua opinião sobre isso. Por favor, deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazê-lo agora e ative o sininho de notificações do YouTube. Dessa forma, você será avisado quando eu postar outra história interessante. Um forte abraço e até a próxima história.